Boa noite, Luísa. Tudo bom? Tudo bem? Tudo bom. Pessoal, então, queria apresentar a vocês aqui Luísa de Castro, que é psicóloga, psicanalista, com formação em Londres. Ah, acho que a gente achou muito oportuno agora, Luísa, conversar com você, porque, obviamente, devido a esse período da pandemia, as pessoas estão presas em casa, né? Estão em quarentena, e isso, eu hoje, lendo e pensando um pouquinho sobre quarentena, Luísa, antes de dar a palavra, eu vi que o nome quarentena surgiu em Veneza, em 1147, quando o importante porto, né? E chegavam os mercadores com seus navios, tinham que fazer uma quarentena, principalmente por causa da lepra e depois também da peste negra. E aí o nome quarentena veio do italiano. E aí, na Inglaterra só foi aplicado 300 anos depois, também na peste negra, a quarentena. E há uma coisa curiosa, porque eu vejo que nós somos muito sociáveis, seres humanos, né? E, de Sim, repente, algumas pessoas que ainda moram em casas maiores ou com família, filhos, não está tão isolado. Agora, existe, eu até vejo, você podia até depois falar sobre isso, a diferença entre quarentena e isolamento, né? Quarentena é o fato de estar aqui, nossa família isolada, tentando não ter contato, mas o isolamento, o meu exemplo, Luiz, que vem à cabeça, é assim, é aquela mala suspeita no aeroporto. Sai todo mundo de perto, até a polícia destruir, está em isolamento. exato. Então, Luísa, boa noite. Obrigado por estar com a gente aqui. Obrigada. Obrigada a você, Marcelo. Queria agradecer esse convite, porque eu acho que essa troca de ideias e reflexões traz um enriquecimento enorme e eu acho que o impacto do que a gente está vivendo, a gente tem que trocar muita ideia mesmo. Então, assim, ter um fórum onde a gente possa discutir, trocar nossas reflexões, eu acho que é muito enriquecedor e me dá muita satisfação, assim, poder trocar essas ideias com vocês. Para nós também. E assim, de fato, a gente está vivendo algo tão surpreendente, inusitado, né? Assim, que em 3 dias modificou completamente todas as formas da gente se organizar no mundo, né? Assim, eu vou dar alguns exemplos aqui. E é tão forte, Marcelo, que não existe uma conversa que a gente tenha hoje em dia, e você vai poder concordar comigo, em que a gente falar sobre pandemia, a gente falar sobre quarentena, não deixe de entrar. Todas as conversas que a gente fala sobre isso. Não tenha Então, dúvida. assim, tocou a todo mundo, de todos os níveis, o tempo todo, né? Assim, no seu consultório, no meu consultório, a gente não deixa de ter uma conversa, até porque ninguém está de fora, né? Não é uma coisa assim que, de repente, os médicos estão de fora, né? Assim, Não. tá Aliás, foram todo mundo dentro. gravíssimas. No início, em alguns hospitais que eu trabalho, a equipe de plantão ficou muito prejudicada porque vários membros, talvez para a gente não conhecer bem o nível de infecção, vários membros assim, teve colegas que falaram assim, eu tive 10 pessoas do plantão, médicos infectados, então eu fiquei sem 10 pessoas, como é que eu vou atender se não tem? Pois Então, é. ela não escolheu profissão, não escolheu nível social, não escolheu. Talvez tenha escolhido uma coisa legal, talvez escolhido da idade, não pegou as crianças tão forte. Exato, exato, isso foi legal. Mas assim, eu acho que a gente só tem um nível de disrupção, de mudança do jeito que a gente está tendo agora, ou com as grandes revoluções, ou com guerra, né? Assim, porque a gente mudou, e eu vou dar alguns exemplos, todas as maneiras e as formas da gente se organizar no mundo. Então, por exemplo, a forma da gente trabalhar, né? Assim, em 3 dias, literalmente em 3 dias, modificou, né? Assim, as pessoas foram para casa, home office começou, né? Assim, a gente tem grandes mudanças aí a partir do trabalho que eram impensáveis, né? Assim, do mundo inteiro entrar dentro de casa, a gente começou, né? Assim, Luísa, a parte disso que você falou é que são mudanças que não são temporárias. Tem sim, mudanças que parecem que serão assim definitivas. Isso esse é um muda o ponto mundo. importante.
Muda o mundo, como você falou. Na verdade, Marcelo, assim, como a gente mudou, e eu vou falar um pouquinho sobre tudo isso, né? Sobre o modo da gente trabalhar, o modo de ser casal, o modo da gente viver dentro de casa, a arquitetura das casas. Eu estava lendo ontem um trabalho dos arquitetos em São Paulo, já falando de uma necessidade de mudança, né? Porque as pessoas agora ou passam a querer ter casas maiores fora dos centros. Antes, a demanda em São Paulo, eu estou falando em cima desse trabalho, eram pequenos flats em lugares muito urbanos que a pessoa descia, andava ali perto, né? E em espaços pequenos. Agora não, as pessoas querem ou ir para casas mais longe, né? Assim, que elas tenham mais espaço, porque vão vir trabalhar uma vez a cada 15 dias ou uma vez por mês, né? Trabalhar num escritório. Ou então elas querem apartamentos que tenham escritórios para o homem e para a mulher. Porque, assim, eu vou falar sobre isso também, questões dentro de casa, mais domésticas. E até, Luísa, para o homem e para a mulher e para os filhos, crianças e adolescentes. Você tem que ter um espaço para o seu filho agora, a criança estudar, para o adolescente estudar, que antes você tinha um quarto, dava uma estudadinha, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas vai para a escola, passa o dia inteiro, tem escola, tem aula de manhã, almoço, depois tem esporte à tarde. Exato. E agora não é o modelo que está aparecendo que vai ser. Então, é exatamente isso. Assim, em todos os níveis, a gente está tendo que mudar, né? Assim, a maneira de ser casal, a gente vai falar sobre isso, a maneira de ser amigo, a afetividade, né? Especialmente para nós latinos, não era uma coisa esquisita a gente dar 2 beijinhos no estranho, que a gente vê pela primeira vez. Atualmente, nem estranho, nem muito amigo, nem mega amigo, nem coisa nenhuma, né? Então, assim, a maneira de lidar com o outro, nossas precauções sanitárias, a gente está mudando tudo, né? Assim, tudo, como só aconteceu na Revolução Industrial, nas grandes guerras, né? Então, assim, de fato um momento para a gente parar e refletir, né? O Eric Hobsbawm, um historiador, ele fala que, na verdade, o século XX termina em 1989, quando cai o Muro de Berlim. E aí o mundo bipolar cai junto com isso, né? A bipolaridade do mundo. E ali a gente inicia o novo século. Algumas pessoas já estão dizendo que agora, o novo século, né? O século XXI, ele diz que o século XX termina ali, né? O século XXI inicia agora com essa pandemia, porque muda tudo do que a gente vai viver. Assim, tudo que a gente viveu até então era mais parecido com o que a gente já tinha vivido, com o que a gente vai viver daqui para frente. É curioso, Luísa, você dar esses exemplos, que é como você mudou o testamento. O que eu quero dizer? O último anula os anteriores, né? Então, quando o Muro de Berlim foi uma grande mudança no mundo, agora deixa de ser... É grande, mas deixa de ser tão grande quanto é agora essa pandemia. Sim. A mudança é ainda maior. Quer dizer, se eu disser que encerrou o século XX, encerrou hoje. Agora, na pandemia. Eu seria mais para isso. Ou então, ficamos no vácuo de 89 até hoje, e agora saímos do 20 para o 21 nesse período. Nesse período, porque muda muita coisa, né? Muda tudo como a gente tem se organizado, né? Então, por exemplo, eu acho que o modo de ser pai também, pai e mãe nesse momento, né? Assim, tá mudando com os filhos dentro de casa, né? Tá todo mundo tendo que se reorganizar, né? De certa forma. A possibilidade de ser espontâneo, quando é que a gente vai voltar a isso, né? Nas relações... Não, é verdade. Foi bom você lembrar agora do filho dentro de casa, porque é aquela convivência que você não tinha. Até hoje, no almoço, eu tenho um filho de 11 anos, ele perguntou se ele era adotado. Eu falei que não, que eu botei o anúncio hoje, que ainda estava esperando os candidatos. Essa é boa. Mas, enfim, eu acho que, na verdade, Marcelo, a grande sensação que eu tenho sentido conversando com as pessoas, trocando com as pessoas, é uma sensação de angústia. Angústia por essas modificações todas, né? Angústia pela rapidez com que isso aconteceu, angústia pelo que vai ser o mundo quando a gente sair disso, né? Assim, e especialmente os jovens, né? Assim, como é que vai ser quando eu sair disso? Como é que vão ser as relações de trabalho? Né? Vai ter trabalho, né? Assim, então eu acho que tem uma sensação de angústia muito grande, de ameaça.
uma vez, você desculpa, você sabe que a pesquisa de Milão, e eu sei porque eu tinha uma filha que estava morando lá, teve Covid lá, a Marcela, 50% dos jovens até 26 anos estão desempregados atualmente em Milão. Pois é. Com várias, eu vi aquelas mega lojas como Zara, que vão fechar 1.200 lojas no mundo. Então, o impacto socioeconômico é grande. Então, eu acho que, como você falou, as pessoas estão angustiadas não só de viver a quarentena, esse novo modus operandi da casa, mas estão... Só que o que vai acontecer depois? Será que depois ainda vai ficar pior? Porque eu ainda vou ficar livre da quarentena, mas não posso trabalhar. Exato. Que mundo vai sair daí, né? Assim, que mundo a gente vai ter para frente, né? Eu acho que isso é uma fonte de angústia muito grande, né? E eu acho que a gente já vinha numa revolução tecnológica, que já vinha mudando muita coisa. Com essa quarentena agora, isso entrou rasgando, né? Então, assim, as modificações todas ganharam uma aceleração muito diferente, né, Marcelo? Assim, ontem eu estava conversando com uma paciente minha que me disse que vai ser vendedora de uma loja sem vender dentro da loja. Eu não entendi. Como assim? Aí ela enfim, teve uma entrevista virtual, olharam o Instagram dela, vão mandar agora roupas para casa dela, que ela passa a experimentar e tirar foto, e dá código para as amigas que quiserem comprar, e ela ganha um percentual. Né? Enfim, a maneira de se trabalhar no mundo, não só ir para o home office, como essa aceleração do virtual, modifica tudo. E eu imagino que jovens que nasceram com o pezinho ainda lá atrás, no mundo de trabalho, onde você ia para os trabalhos, né? Assim, estão todos muito inseguros, evidentemente, né? Claro. Mas essa sensação de angústia, Marcelo, ela é de todos, né? Assim, não só os jovens, né? Assim, faz aqui uma abordagem só para a gente... Eu não quero te interromper, mas uma das coisas que me espantou muito, e aí, por eu ter filho de várias idades, ajudou a entender cada um de uma forma, mas eu tenho o Thiago de 11 anos, né, que é uma criança, e eu, criança, brincava na rua, corria, enfim, e ia para a escola, essas coisas, né, e clubes, fazia natação e tal. E o Thiago fazia isso. E agora o Thiago, rapidamente, até eu acho, se adaptou a estudar, ter aula. Prestar atenção, né, numa aula do computador em casa, com tanta coisa acontecendo em casa. Você tem gato, cachorro, passarinho, e está lá ele focado. Demorou um pouquinho, a gente tem que dar uma supervisão, mas está assistindo a aula. E como é que essas crianças vão reagir? O que você acha? Porque, enfim, na minha cabeça, o estresse está sendo maior para os adolescentes e para os adultos, porque eles se preocupam, assim, já tem aquela reflexão de vida, de trabalho, do meu futuro, mas já a criança está aprendendo isso, incorporou e parece que está mais suave. Como é que é isso? Eu acho que você tem razão no sentido de que as crianças elas são mais adaptáveis, né? Elas têm uma capacidade de adaptação maior, certamente, né? Assim, então, e a criança também tem uma capacidade de imaginação e fantasia maior, né? A criança dá 2 tampinhas de guaraná e elas podem brincar ali horas, como se fossem naves espaciais ou o que quer que seja. Com certeza. Sim, eu acho que as crianças elas se adaptam mais fácil do que quem já tem uma trajetória, um caminho, um percurso em outro sentido e está tendo agora que mudar tudo. Né? Nós vivemos em outro mundo, essa que é a verdade. Eles meio que agora se adaptaram, mas estão tirando mais ou menos de letra, eu acho. Eu acho que sim, porém eu vejo assim, algumas dificuldades com criança, que é a questão da escola, né? Assim, está sendo difícil, primeiro porque eu acho que foi muito difícil para a escola também, foi muito rápido essa mudança, e a escola não estava preparada. Então, assim, a escola, o conteúdo que ela começou a dar, e eu atendendo crianças e adolescentes, vendo uma certa dificuldade, porque ou tinha aquele professor falando sem parar, né, numa aula, ou então só enchiam as crianças de dever, e as crianças sem saber, só com aquela montoeira de dever, assim, passa o problema para as crianças, né? E elas aqui. Não, o professor ele vai ter que se adaptar ao novo estilo de aula. Né? Ele
Não é mais aquela sala que ele consegue controlar todo mundo. Ele pode estar um garoto aqui online e, ao mesmo tempo, brincando no computador. Então, o Sim, professor tem que ser mais criativo, quer dizer, para o professor é um desafio a metodologia do ensino. sim. E isso é interessante. E para os pais e mães que estão ali no dia a dia, ou quem estiver cuidando, ou uma avó, vai ter que fazer um certo policiamento, porque a criança, ao mesmo tempo que se adapta, como você falou, não sei se eu estou errado, me corrige, mas eu acho que a criança também se distrai mais fácil, né? Sim, É um eu barulhinho aqui, ela já está na outra viagem, né? com certeza. E eu acho que também outros sistemas de ensino mais adiantados, né, como na Dinamarca, que está muito à frente, eles já têm todos, assim, um professor não só fica dando aula, ele dá aula 5 minutos, entra um quiz de 5 minutos, entra uma animação de 15 minutos, aí tem exercício no iPad de 3 minutos. Então, assim, é outra dinâmica, não é aquela dinâmica de um professor estático dando aula. Né? E eu acho que nisso a gente não só estava atrasado, como ainda com a rapidez dessa mudança foi todo mundo surpreendido. Então, assim, foi difícil. E eu acho que com as crianças, Marcelo, tem uma outra questão, que é uma questão que está sendo estudada para crianças, adultos também, que é dessa fadiga atencional. A gente é tão atualmente, né, invadido por todo tipo de mídia e de repente a gente foi completamente para o mundo virtual, né, que tá todo mundo cansado. Eu vejo inclusive assim jovens falando assim: "Ah, não, cansei de ver Netflix, série também, já vi 300 mil séries". Assim, é um excesso, né? Então eu acho que as crianças também estão sofrendo dessa mesma fadiga, né? Você Assim, sabe de ter que que ficar você fala, horas. tem uma semana, talvez mais, eu levei o meu pequenininho, Thiago, de 10 anos, 11 anos, à praia, e no começo houve uma resistência dele, depois que foi à praia, adorou. Adorou ir à praia, se banhar, tomar um sol, enfim, sem contato com ninguém, levamos a máscara e tal, mas para ele é como se ele nunca tivesse ido na praia na vida, já foi tantas vezes, mas foi aquela redescoberta do mar ali, sair um pouquinho da tela do computador. E aí, como eu te falei, essa live é interativa, mas chegaram duas perguntas parecidas aqui, ah, de, de, de como é que você limita o tempo de joguinhos, como é que você controla, será que a gente... Esse fica um negócio difícil, porque você vira as costas, a criança está no iPad, está no joguinho, no telefone, então a gente tem que estabelecer um horário, um limite. Como é que... Fala um pouco disso para gente. Marcelo, essa pergunta, vou te dizer, eu tenho assim, todas as mães de pacientes pequenos que eu falo estão me fazendo essa pergunta, né? E todas estão sofrendo com esse problema. Então, assim, eu me solidarizo com todas essas mães, porque eu acho que é um problema geral. E as crianças que ficam jogando tanto tempo, depois elas não têm, até por essa fadiga que a gente acabou de falar, elas não têm a menor boa vontade de começar a fazer exercícios chatos, né? Assim, porque elas já Tem gastaram coisa toda a muito atenção. interessante no computador, vamos combinar. Exatamente, já gastaram toda a atenção delas, né? Tendo que jogar e fazer ser tal personagem e tal. Então, eu acho que sim, a gente tem que controlar esse horário dos jogos, né? Assim, não dá para uma criança ficar, né? É claro que a gente tem uma equação difícil na atualidade, porque os pais às vezes precisam trabalhar, né? Assim, a casa precisa andar, os filhos estão lá sem fazer nada, então empurra o jogo, o iPad, o que quiser, graças a Deus, e depois a gente tem que frear, né? Então fica esse acelera e freia com as crianças, que é uma coisa muito complicada. Eu acho que a gente tem que combinar na largada esse horário com as crianças. Então vocês vão fazer não sei quantas horas por dia, e aí cada casa vai ter que ver o seu ritmo, né? Ou quantas meia horas, e estabelecer isso e essa regra valer, né? Regra não A pode regra é valer. muito importante, eu acho que ela tem que valer, inclusive, para a criança não perder completamente, porque estão perdendo o hábito da leitura. Né? Fora da escola, fora do iPad, pegar um livro para ler lá, O Seu Pequeno Príncipe, para ler, sei lá, As Aventuras de Moby Dick. Mas a criança tem que... Quando a criança tem essa chance, ela depois gosta muito, mas você tem que forçar um iniciozinho, ler um pouquinho junto. E eu acho, Marcelo, na verdade, a gente oferecer para as crianças, né? Assim, continuar oferecendo uma gama
maior de possibilidades, né? Se a criança ficar só no joguinho do computador, do iPad, ela vai ficar só lá. Então, assim, oferecer o livro, oferecer um jogo de tabuleiro, oferecer, sabe, brincar aonde der para ela brincar, ao ar livre, num quintal, numa portaria, no play, quando for possível. Mas, assim, que a criança abra o leque dela, que é o momento onde as janelas estão mais abertas, para ela poder apreciar o mundo, ouvir uma música, enfim, eu acho que quanto mais a gente puder abrir para a criança, melhor. Acho Olha que tem só, uma questão aí... criança, eu vou aproveitar aqui, tem uma cliente minha que eu sei que ela tem 3 filhos de 8 a 12 anos, por aí, ou 15, e a Bianca Romano, ela pergunta qual seria a melhor forma de retorno às aulas. Já estamos preparados para mandar os pequenos para a escola? Aí Pois é, mistura uma questão da epidemiologia ainda, mas exato. só para adiantar, antes de você falar na melhor forma de retornar às aulas, eu queria lembrar que a Finlândia, a Noruega, a Holanda, a França, a Dinamarca, as crianças voltaram às escolas. E havia um certo receio, estou falando aqui em termos infecciosos, não psicológicos, havia um certo receio de um aumento do índice de infecções de Covid. Não aconteceu. Então, não aconteceu, acharam seguro, tomaram medidas, claro, crianças elas não usam máscaras, é difícil, né? Mas elas lavando as mãos, evitando contato, e disse que as principais vítimas foram os educadores, professores ou os orientadores, esses é que podem se contaminar. Então, na verdade, pelo menos a experiência dos países da Europa, mais do norte principalmente, foi positiva. Não houve um aumento de casos no retorno das crianças à escola. Bom, mas aí, voltando à pergunta dela, qual a forma de voltar? É o que eu escuto também, né? Assim, que graças a Deus as crianças estão mais a salvo, né? Que no começo achavam que as crianças iam ser um foco ou uma vulnerabilidade especial, e isso não aconteceu. E o que eu acho, Marcela, é que assim que porque parece que estão andando para frente e para trás, né? Assim, a Secretaria de Saúde pode, não pode, vai abrir, não vai abrir, as escolas estão nesse samba, né? Luísa, quando você fala isso, é muito interessante, porque quando eu leio os artigos das alterações de estresse emocional depois disso, da quarentena e tal, um dos fatores mais importantes que eles citam, todos os autores, é desinformação. Então, Sim. eu acho que o jornal está estimulando demais, excessivamente, o pânico. Os governos estaduais, prefeituras, não estão dando as informações necessárias. Então, essa desinformação cria uma grande insegurança em todos. Sim, eu acho que essa falta de informação, né, essa falta de condução com a informação, né, isso tem feito um enorme mal. Mas, voltando às crianças, eu acho que as crianças, assim que elas puderem voltar, Marcelo, eu acho que elas devem voltar. Porque, assim, as crianças estão vivendo em casa com seus pais, né? Assim, ou só, muitos que eu vejo só com os adultos, né? Assim, eu acho que essas crianças, elas precisam dos limites. Os pais, muitas vezes, durante essa quarentena, é um papo que a gente pode até ter mais adiante, mas os pais, eles resolvem virar animadores, assim, das crianças, ficarem fazendo milhares de brincadeiras e não dão limites para os filhos, né? Assim, os filhos estão bem sem limites. E eu acho que a escola é um limite importante do amiguinho, né? Assim, da professora. Então é importante que eles lidem com isso, não fiquem à solto dentro de casa, onde às vezes são reis. Mas você falou isso muito bem no início, que você disse o seguinte, que o importante é você... uma das coisas que eu li em vários artigos também, e que eu concordo, e você falou muito bem, é você ter uma rotina para a criança. A criança tem que saber, ela se sente segura e tranquila com vai estudar de tantas horas, tem uma hora para diversão, tem uma hora para leitura, tem uma hora para fazer ginástica. Então, essa rotina que se você criar para a criança, você botou um limite em tudo, cada coisa tem seu limite, cada coisa ela se encaixa ali mais tranquila, não? Exato. Eu acho que isso, Marcelo, é perfeito para criança, muito especialmente, mas eu diria que até para adulto também. Porque para saúde mental, quando a gente consegue organizar melhor o nosso tempo,
né? Ou você não ficar encalacrado numa atividade o dia inteiro, ou você não ficar com 500 coisas para fazer e não conseguindo fazer nada. Então, assim, quando você consegue organizar bem o seu tempo, né, já é um indício de boa saúde mental. Quando você... Então, para preservação da saúde mental, é necessário que a gente organize bem o nosso tempo. É necessário que a gente se estabeleça um certo tipo de rotina, né? Porque senão você vai ficando meio avoado com 10 mil coisas e não fazendo nada. Então, acho que isso serve para as crianças e isso serve também para os adultos, né? Para os adolescentes e adultos. A gente tentar organizar o tempo, né? Eu acho que isso é extremamente importante, adolescentes também. E crianças, só para fechar, eu acho que assim que der para elas voltarem, elas devem voltar a conviver com os amiguinhos, a estar na escola, a ter outros desafios, né? Os desafios dentro de casa vão se tornando muito pequenos ou poucos para as crianças, né? Então, eu acho que é muito importante, sim. Só para finalizar criança, a gente fala um pouquinho de adolescente. A Andréia Alves pergunta a você o que fazer com a criança que era acima da média e agora está com notas vermelhas. Nunca tinha passado por isso. Não se adaptou com aulas online. Pois é, eu acho que esse é um outro desafio, né? Assim, e esses sistemas híbridos agora que estão propondo as escolas, né? Assim, de uma rotina, algumas crianças vão, outras não vão, os pais vão ter que julgar isso, né? Porque tem crianças que, de fato, eram excelentes alunos e com essa história, ficando dentro de casa, a produtividade cai completamente. Então, assim, porque precisa do estímulo. Assim como no trabalho, Marcelo, eu tenho pacientes que falaram, Luiz, eu já voltei. Meu trabalho podia voltar ou não, mas eu voltei, porque em casa eu não consigo produzir muito. Né? Assim, me falta motivação. Né? E voltando ao que você falou no começo, que eu acho que é um excelente ponto, importante da gente sublinhar, o ser humano, ele é um ser coletivo. Ele é um ser que precisa, ao nascer, ele já precisa de um olhar de um outro, ele precisa do cuidado de um outro, ele precisa de um outro para poder viver. Então, nós vivemos e necessitamos dessa vida em conjunto, né? A tartaruga, quando ela nasce, ela não precisa de nada. Ela pega uma reta, não precisa que ninguém ensine nada, não precisa... E vai para o mar e sabe o que vai fazer pelo resto da vida dela. Ela não precisa parar em lugar nenhum, ter uma escola ou ter algum ensinamento. Ela parte e foi para a vida. Tem os instintos que ligam ela ao planeta e que possibilitam isso. Nós não. Nós precisamos de alguém que nos ensine, de alguém que olhe para a gente, de alguém que tenha afeto pela gente. A gente precisa ter modelos para poder aprender a viver e a se virar na vida. Então, assim, a experiência de um corpo vivo do lado da gente é muito importante, né? Isso que a gente está vivendo aqui, né? Tá sendo legal, né? Assim, Zooms e etc. Mas eu acho que faz muita falta a presença viva, né? E a potência que isso tem dentro da gente. Eu né? acho que essa é onde eu diferencio o que eu falei no início, né? Que entre quarentena e isolamento, né? O isolamento, eu volto àquele exemplo, quem não ouviu, para mim isolamento é aquela mala perdida no aeroporto que toca a sirene e sai todo mundo de perto, pode ser uma bomba. Então, esse é o isolamento. Infelizmente, tem pessoas que vivem sozinhas que não estão em quarentena. Essas pessoas estão em isolamento. Sim, que é exato. pior que a quarentena, né? Porque você está na quarentena com seu marido, seus filhos, eventualmente vem um parente aqui, outro ali, uma coisa. Agora, quem está sozinho, isolado, esse está em isolamento. Ele precisa ter mais estrutura, ser mais forte. Exato. E eu acho que isso porque, assim, distanciamento não quer dizer isolamento, né? Assim, a gente pode fazer todas as nossas conexões e manter a nossa rede. Hã? Isso tem que ser esclarecido. Distanciamento não é isolamento. Não é isolamento, né? Então, assim, e eu acho que é importante que as pessoas busquem as suas redes, os seus contatos, né? Assim, que costurem um pouco esse tecido coletivo nas suas vidas, porque distanciamento não quer dizer isolamento. E muito ao contrário, Marcelo, várias pessoas já me disseram, e eu lembro aqui de alguns pacientes, que inclusive intensificaram, né? Assim, pessoas idosas intensificaram até o convívio com
com a família, porque passaram a fazer Zoom, os filhos passaram a ligar e WhatsApp, não sei o que, todo dia, mandam mais fotos. Então, assim, de fato, distanciamento não é isolamento, né? Claro. Graças a Deus a gente tem tecnologia, né? Porque se isso fosse nos anos 80, seria muito diferente, né? Assim, porque aí você tinha que disputar com a família todo aquele telefone de discar, né? Agora sou eu um pouquinho, né? desliga. Cada um ia ficar um pouquinho. Né? Olha aqui, vou ter umas perguntas aqui, só para não acumular demais. Tá. A Camila Capelletti pergunta assim: penso que pode complicar muito a aprendizagem e o relacionamento com o outro. Como podemos trabalhar isso com filhos de 11 e 15 anos? Aí ela já passou um pouquinho para o adolescente. O adolescente, nos estudos que eu vi, eles sofreram mais e, curiosamente, me explica isso melhor que eu não entendi. Diz aqui nos estudos do Lancet, que é uma publicação inglesa que você certamente conhece muito bem, diz que os adolescentes podem ficar com esse quadro assim pré-depressão ou tendencioso, inclusive meses ou até anos depois desse episódio traumático que é essa quarentena. Exato. Olha só, ontem, engraçado, porque ontem eu estava falando com uma paciente minha, adolescente jovem, e como eu já sabia até que a gente ia fazer essa live aqui, ela me falou uma frase que na hora eu guardei para a gente falar. Ela me disse o seguinte: no começo da quarentena, né, logo que entraram, eles começaram com aqueles House Party, que era um aplicativo que todos se falavam, conversavam, estava uma festa aquele negócio. De repente aquilo foi acabando, né? Ninguém mais entrou nesse House Party agora. E ela me disse ontem, falou assim: Luísa, de repente acabou o assunto e parece que acabou o conteúdo do cérebro também. Uma frase dela. Essa ótima. Acabou o conteúdo do cérebro também. Acabou, né? o conteúdo do cérebro. Exato, assim, acabou tudo, já não tem... Então, assim, esse esvaziamento que eu acho que os adolescentes estão sentindo, eu vejo com mais gravidade também, né? Assim, porque eu acho que ali uma galera cheia de energia, cheia de hormônio, cheia de vontade de ir para a vida, pensando, aí eu estou falando adolescentes e jovens, tá? Ali até antes de ser adulto, né? Assim, saindo, festas, perguntas que vêm sempre para mim, assim, os adolescentes: Luísa, quando será que eu vou poder dar um beijo na boca? Sabe, assim, de novo. De máscara, beijo na boca de máscara. Pois é, assim, quando será, né? Porque as pessoas, eles estão tendo que... Não podem ir à festa, né? Assim, não podem encontrar pessoas. Quando será que eles vão dar esse outro beijo na boca? Eu acho, Luísa, que tem... como você falou, gostei dessa frase, que acabou o assunto, minha cabeça está vazia, não tem mais o que falar. É porque tem situações que bastava você ir a uma praia ou qualquer lugar e ficar do lado do seu amigo ou amiga sem falar nada. Mas aquela presença, tá ali um do lado do outro, olhar, um sorriso, fazer um comentário, entendeu? Olha aquele carro, olha aquele maçã, né? E não tinha assunto, mas era a presença, de estar junto. Vamos nos reunir, estar junto, não falar nada, não tem assunto. Exato, e de repente, você estabelecer um Zoom na internet, vamos falar de quê? Eu vejo, às vezes, festa de aniversário, vamos para o aniversário de fulano. Dá 3 parabéns no quarto, já está todo mundo olhando para a cara do outro. Acabou o Zoom. É isso, acabou o assunto, né? Acabou o assunto, né? Exato. E, de repente, assim, você tem o assunto da tua clínica, tem as questões todas que você tem para falar, você tem uma vida profissional, né, que você pode falar dela, tem uma vida em casa. Agora, um adolescente, ele tem tudo para fazer ainda. Ele tem o assunto da escola e das fofocas. Se isso termina, que assunto que ele tem, né? Assim, eu acho que enxuga muito o mundo, né? E todas essas perguntas para frente ficam. Então, eu acho que para os adolescentes, e aí a gente vai falar sobre o que você me perguntou, sobre o trauma, né? O trauma, que eu acho que essa é uma questão traumática, né? O que a gente está vivendo, ele tem como uma forma de sobrevivência, né, o trauma psíquico, ele obviamente que a gente tem uma defesa imediata para que aquilo não paralise a gente, né? Então, assim, imediatamente, aquilo a gente bloqueia um pouco, tira da frente, recalca, né, numa linguagem mais
Só que aquilo vai enraizando, né? De alguma forma, aquele trauma está lá e ele aparece de novo, né? Assim, ele vem de novo mais na frente, né? Então as pessoas ou adoecem psiquicamente, né? Assim, pânico, depressão, o que quer que seja. Mas eu acho que o impacto desse trauma que a gente está assistindo, de certa forma, ou vivendo, a gente ainda vai poder falar muito sobre ele, porque a gente ainda vai ver muito isso, assim, os reflexos. Diversos autores eu te falei sobre esses estudos que eu li, eles falam que eles compararam populações de adolescentes que foram submetidos à quarentena e outros que não foram. Curiosamente, eles dão até é claro que é muito variável, mas dão um limite assim que a quarentena é tolerável sem sequelas até 10 dias. 10 dias. Depois disso, já é um negócio que pode trazer sequelas. Eles dizem que os adolescentes que fizeram quarentenas, e aí eles vão a 2003, vão a 2000 e, se não me engano, 8, foi a gripe espanhola, o H1N1, outras cidades tiveram essas quarentenas, quase 60% deles tiveram alguma síndrome do pânico ou início de depressão, ou tiveram algum distúrbio psicológico referente àquele problema lá atrás. É exatamente isso. Você falou assim, exato. E a gente tem essas... a gente consegue medir, né? Assim, quantos dias a gente tem de fôlego, né? Assim, para poder viver isso. A partir de quantos dias isso começa a destruir seu psiquismo, né? Isso começa a... Né? Assim, quantos dias você pode... isso também é mensurável, né? Psiquicamente. Você pode viver sem comer, sem beber água, estando em quarentena, né? Quanto tempo você suporta antes de ter uma quebra no seu psiquismo e daí para frente você ter um tipo de sintoma, né? Ou desenvolver alguma questão psíquica, né? E de fato, o que falam, são poucos os estudos, mas é mais ou menos isso, uns 10 dias, né? Assim, 10, 12 dias você consegue ficar submetido. Bem esperado. Sim, e claro que cada um tem uma capacidade psíquica individual, mas em grupo seria mais ou menos isso, né? Olha só, tem uma pessoa que está nos acompanhando, a Tatiana Sá, que ela fala assim: tendo visto o aumento de casos de crise de pânico em crianças e adolescentes, muitos com medo de sair de casa, qual abordagem que você pode ter com os nossos filhos? Isso é interessante, porque eu vejo não tanto em criança, mas em adolescentes, os garotos de 15 anos ali, principalmente, essa que é o limite ali, alguns querendo controlar você. Por exemplo, não pude fazer uma quarentena completa. Eu sou cirurgião, então eu tive que operar quase todos os dias. Eu tive que atender no consultório, porque a parte da cirurgia que eu faço, ela é muitas vezes inadiável. E baseado nisso, eu ainda nado no mar, faço essas coisas, então eu não fiz muito quarentena. Mas eu vejo que isso é um problema das crianças maiores controlarem você. Você está saindo de casa? Você eu não vai poder falar comigo? Eu não vou sair, se eu sair eu vou ficar doente, Quer dizer, ela não sabe essa pessoa, e eu sei que é difícil. Como é que você vai lidar para dizer ao seu filho, não, pode sair, vai comigo, tal? O que você fala disso? Eu acho que essa é uma questão, Marcelo, que vale a pena a gente pensar um pouquinho aqui, né, desenvolver um pouquinho esse assunto, porque é um assunto que eu acho que cada vez mais a gente vai ter que encarar e lidar com ele, né? Agora que a gente, depois desse tempo grande em quarentena, e já num percurso de saída, né? Hoje mesmo eu estava falando com uma paciente minha que me falou que ela, ao ver filmes, ela está quarentenada, né? Ao ver filme, assim, um cara indo botar a mão na maçaneta, dá um suspiro dentro dela, toma um susto, vendo filme na Netflix, né? O cara vai botar a mão na maçaneta, ela já entra em pânico, né? Assim, vai um casal sentar num banco da praça, ela já entra em pânico de novo, sabe assim? É isso, não, eu vi fatos assim de pessoas que dizem assim: eu estou no elevador, entrou uma pessoa, saiu do elevador. Quer dizer, nós vamos criar uma reação. Eu vou te soltar rapidamente, te interrompendo.
eu fui num quiropraxista, um grande amigo, excelente, eu quero entrevistá-lo, o Plínio Barreto, que é o nota 1000. E o Plínio, botando a nossa coluna no lugar, a Luísa saiu lá. Tá me ouvindo, não? Pegou? Voltou. Então, o Plínio, esse quiropraxista, ele falou para mim, fazendo a quiropraxia, quebrando meus ossos, falou assim para mim, Marcelo, tá tudo bem, né? Eu falei, tá tudo bem. Os hospitais estão vazios? Eu falei, estão vazios, agora está muito melhor. Falou, mas e a segunda onda? Mas ela falou assim com a cara. Eu falei, Plínio, eu vou te dar o exemplo da segunda onda. Eu já comentei com você. Nós estamos na praia de Ipanema, eu olhando para o mar, você de costas para o mar. Quando eu grito para você, olha a onda, o que você faz? Ele falou, só correndo. Eu falei, então. A onda foi jogada assim para as pessoas, sem estudos, sem dados, e está tudo muito, muito assustado. Né? Sem evidência. E eu acho, assim, a gente sabe que na verdade, essa saída é bastante preocupante, né? Assim, por causa disso. Primeiro, existe, que foi na Inglaterra, começou um movimento de desinstitucionalização. Os pacientes com doença mental, eles eram postos em instituições, ficavam morando lá, e quando era para eles saírem, né, saiu o surto, acabou, tá tudo de bom, ficou alguns meses aqui, agora pode ir para casa. E eles não queriam ir para casa. Eles começavam a ter piripaque para não ter que ir para casa, né? Então, assim, começou a ser observado ali que depois de estar confinado, institucionalizado, as pessoas começam a desenvolver o que veio a ser chamado de neurose de institucionalização. Então, as pessoas não querem mais sair, elas querem ficar confinadas. Também porque, Marcelo, assim, dentro do ambiente da gente, de casa, você controla muito, quase tudo. Você sabe o que vai acontecer, de manhã, de tarde vai acontecer aquilo, de noite, no jantar vem não sei que horas e tal. No mundo, as questões são mais difíceis. Você não controla muito, né, o que vai acontecer. E as pessoas começam a desenvolver essa neurose de institucionalização, o que passou, então, no mundo inteiro, a ter um movimento de desinstitucionalização, né? Assim, então, tem aquele day clinic, né? Os pacientes vão, passam um dia, saem de noite, porque a gente sabe que se a gente confinar os pacientes, é muito pior. Depois eles não vão querer sair. Quando eu ainda era estudante, em Londres, num hospital da universidade, tinha um bebê, que era um conhecido, uma criança, que tinha 2 anos de idade. E essa criança, quando nasceu, foi na incubadora 6 meses, não sei o quê, depois... Ele não saía do hospital de jeito nenhum. Quando era para ele sair, ele começava a dar piripaque, tinha que continuar lá dentro. Então, era assim, uma criança andando pelo hospital, olha só, fazendo visita aos pacientes e indo Luísa, embora. da onde vem a expressão piripaque? Não. Mas essa é uma história longa que eu vou te contar, porque é uma história de Peter Parker, uma história de 2 médicos que trabalhavam numa emergência, num hospital americano, e descreveram uma síndrome da pessoa que, na verdade, não tinha nada. E então, isso, quando acabou chegando no Brasil, Peter Parker, o cara queria falar assim, o que ele tem? Não, isso aí é Peter Parker. Tá. E, na verdade, o Peter Parker se transformou em piripaque. Piripaque. Então, tá perfeito o que eu falei, né? Porque a pessoa vai dar um piripaque mesmo para não sair, né? Então, assim, existe o que a gente está chamando dessa neurose que as pessoas passam a desenvolver quando estão dentro de casa, confinados, ou num hospital, ou numa instituição, que elas não querem sair, né? E eu acho que, assim, nesse momento onde a gente se sentiu tão ameaçado, né, pelo coronavírus, e todos tivemos que ficar dentro de casa, a gente vai ter que ter muita atenção e cuidado para não querer ficar dentro de casa em demasia, além da conta, né? Tem um filme muito interessante que eu vi num avião, até que não existe mais esse negócio de viajar de avião, né? Mas se chamava A Trincheira Infinita. É um filme espanhol baseado em fatos reais, que durante a Guerra Civil Espanhola, um homem ficou dentro de casa e ele ficou escondido durante 33 anos. Ele não acreditava que tivesse acabado. E ele ficava lá dentro.
e a mulher já acabou, pode sair, e ele continuava escondido. Né? Então, assim, tem um japonês também que ficou na selva filipina. Conheço essa história. Sem sair, né? Então, assim, essa questão da saída, parece que não, vai ser... É claro que tem... Não é simples. Não, não é simples, não. Tem também as explosões como a da Dias Ferreira, né? Que Foi. uma rolha de champanhe, tá todo mundo tão confinado, de repente aquilo explode e sai todo mundo sem máscara e tal. Então, a gente tem diversas reações, mas essa questão de você ficar confinado é uma questão muito importante, assim, que a gente precisa prestar atenção para não perder o movimento também, né? E ficar para trás. A Patrícia Morim pergunta a você como é que identificar se a ansiedade natural devido à pandemia passa a ser patológica? Qual é o limite que te preocupa? Na verdade, a gente tem que... É uma questão de sentar e analisar isso ali, né? Assim, não tem... É difícil, porque, na verdade, olha só, Marcelo, se a gente tem uma pessoa que vai ficar triste ou meio deprimida 1, 2, 3 dias durante a pandemia, isso é normal, né? É uma resposta nossa psíquica para lidar com tudo isso. E no dia seguinte você acorda, você acha o sol bonito de novo, você vai fazer outra coisa. Se você fica angustiado também alguns dias, é normal, né? A gente está vivendo uma situação tão anormal e tão de exceção que é normal que isso aconteça. E a gente tem que esperar que isso passe, né? Que isso se dê e a vida vai continuar. Agora, se isso perdura, né? Se isso é uma questão que vai ficar, que vai perdurar, e impedir que a pessoa faça coisas, né? Eu acho que assim, a medida do impedimento para a vida, se isso está encurtando suas possibilidades, você não consegue ir numa esquina, você está angustiado com isso, está com medo de botar a mão no copo, no papel, no não sei o que e tal, e aí sim, eu acho que é uma questão que já começa a ficar mais grave para a gente dar uma olhada, né? Você falou no início que ia falar um pouquinho sobre dificuldade de relacionamento de casais, pais e filhos. Vamos tocar rapidamente, até se você puder, Luísa, eu não sei como é que está a sua vida profissional e a gente depois pode estender mais uns 15 minutinhos para falar de idosos? Tá, podemos, claro, sem problema. Sem problema. Então, e como é que você está vendo esse casamento agora que todo mundo fica em casa? Que antigamente ninguém ficava em casa, se encontrava no jantar. Tá uma loucura. Meu exemplo, Luísa, eu digo para os meus filhos assim, dizia, né? O grande casamento da sua vida é com a sua profissão. Porque é difícil você chegar aos 50 anos, 60 anos e falar assim, eu agora cansei de ser médico, quero ser advogado. Estudar direito 5 anos, fazer mestrado, começar aos 70, é difícil. Casamento marido e mulher, você tem muitos casais que se separaram com várias idades, até 70 anos, e encontraram felicidade sozinhos ou com outras pessoas. Então eu digo a eles, sejam felizes na profissão. Depois da profissão, vocês façam suas escolhas. Mas agora, como é que eu vou falar? Agora, ficou mais difícil. Todo dia você se encontrava, eu falei, você vive com a sua profissão o dia inteiro. Com a sua mulher, seu marido, você encontra na hora do jantar. Depois vai dormir. Então, 2 horas com a mulher e com o marido e 12 horas com o trabalho. Quer dizer, como é que é isso, esse dia a dia? Exatamente isso. Você foi no ponto, Marcelo, porque é o seguinte, eu aqui, enquanto você falava, eu estou pensando assim, uns 3 casais, né, que eu atendo, que estão se separando. Por quê? Eu acho que assim, é exatamente isso. Uma coisa é você encontrar 1 hora por dia, trocar um assunto, não sei o quê. Outra coisa é você viver 24 horas com uma pessoa, né? Assim, e isso é uma escolha difícil, né? Existe na Inglaterra o mês de janeiro é considerado o mês do divórcio. O mês do divórcio. Por quê? Porque as pessoas saem de férias, ficam juntas mais tempo, voltam e se divorciam. Né? Assim, a gente vê muito casal que diz, agora vai tudo se ajeitar porque a gente vai sair de férias, vamos ficar muito bem, na volta então vai estar ótimo. Na volta chega e se divorciam, porque o excesso, né, da companhia, da convivência é muito difícil. Bom, a pandemia, então, é o e vai mostrando... Exatamente, né? Então, assim, tem vários casais se separando na pandemia, tá difícil conviver,
Mas eu também tenho visto, Marcelo, e isso eu acho que a gente também é importante a gente falar de alguma das potências que essa pandemia tem trazido, assim, das positividades, eu vou falar uma delas agora, que eu acho que é assim, o maior tempo de questionamento que as pessoas estão tendo, de poder ruminar suas questões, de ter um mergulho mais reflexivo, eu acho que as pessoas também. E no momento que dentro de casa é meio assim, tem que ser manual da sobrevivência, eu acho que valores mais altos têm se levantado e as pessoas têm diminuído conflitos, né? Assim, algumas questões familiares, né? Deixado para lá questões menores, prestado mais atenção nos ganhos e no que é positivo das relações. Então, assim, eu tenho visto casais também com problemas que têm dado uma volta nesse problema, ao invés de ficar brigando pela tampinha da pasta de dente que não era colocada, que irritava loucamente, né? Assim, tá deixando a pasta de escova de dente para lá e tá centrando muito mais no que é positivo, no que é bacana daquele casal, né? No que aquela outra pessoa é de bacana e é legal, né? Então, eu tenho visto também algumas coisas muito positivas que vem acontecendo nessa quarentena e que eu acho importante também a gente falar. Eu estava até, você falando, eu refletindo aqui, eu tenho me dado bem com todo mundo em casa. Primeiro porque, né, o relacionamento, né, você vê, um filho mora na Alemanha, a outra na Itália, e aí eu saio para trabalhar, você vê que o relacionamento está sendo muito bom, não tenho tido problema com ninguém. Pois é, eu acho que tem também isso, sabe? Assim, as pessoas também têm focado em questões maiores, né? Então, assim, a gente também tem visto, ao mesmo tempo que tem visto umas separações, umas desavenças, alguns casos onde as coisas se agudizam, tem outros onde a gente tem visto uma melhora também, né? E eu acho, Marcelo, assim, um outro ponto, já que a gente está falando em positividade, né? Ou possibilidades de melhora com essa quarentena, eu quero puxar mais um aqui, que eu acho que assim, o vírus, de certa forma, ele escancarou para a gente uma outra questão que essa ideia nossa, né? Pelo menos desde a modernidade, de que a gente é muito senhor e autor completo e exclusivo da nossa própria existência, da nossa própria trajetória. Isso se quebrou muito com a pandemia, no sentido de, sim, existe uma relação de causalidade, de coisas que eu vou fazendo, que vão desembocando em outras, que vão dando em outras, mas a gente não é senhor exclusivo do destino e do roteiro das nossas vidas. Muitas vezes entra uma pandemia como essa e quebra tudo, né? Assim, e modifica completamente tudo. Então, eu acho que, como ponto positivo, eu acho que talvez uma diminuição da arrogância, né, humana, né, de que a gente pode tudo, que a gente decide tudo, que a gente é que leva tudo, né? Assim, nós podemos continuar com a nossa prática de trabalho, mas tem pessoas que de 100%, não foi assim para 80, 60, assim, caiu para o zero, né? Assim, do seu trabalho foi do 100 para o zero, né? Então a pessoa pode ter feito tudo certo a vida inteira e de repente ter dado enfim, um arraso absoluto na vida da pessoa, né? Então eu acho que a gente pensar no acaso, na contingência, né? Que nós não somos os únicos senhores da direção da nossa vida, né? Não somos só nós. Eu acho que isso é um abalo no narcisismo humano, mas que eu vejo como potencialmente bom, né? Assim, como algo que pode vir a ser melhor. Um exemplo muito bonito e na verdade, eu pessoalmente, Marcelo, eu sempre fui partidário do que você tem que viver ao máximo tudo que você quer, né? Eu gosto de ciclismo, eu pedalo até o Cristo Redentor. Gosto de nadar, eu nado toda a praia de Ipanema e Leblon. Eu acho que você tem que ir a Vai fundo. com tudo, né? Hã? Quando vai com tudo. Vou com tudo. Então, e vejo também, não há um apego
da minha parte, eu acho que a gente não deve ter um apego muito grande aos bens materiais, ao dinheiro, porque isso tudo tem uma frase que para mim foi muito simbólica, você deve ter visto na imprensa. A filha do presidente do Banco Santander de Portugal, ele morreu e ela deu uma declaração que o meu pai tinha o dinheiro para comprar tudo no mundo, mas ele só não podia comprar uma coisa que é de graça. Exato. E ele morreu por falta dessa coisa que é o ar. Então, eu digo assim, quando eu falo para meus filhos, eu pedalo, subo a vista chinesa, aí vejo, tem uma borboleta azul, que é uma espécie da Mata Atlântica, chama Morfea, grande, enorme, chegar a quase 15 centímetros. E é um macho, só que é azul colorido. Curioso, eu não sabia. Sabia não também. Não, é um macho e dizem que, teoricamente, é para atrair as fêmeas. Então, bota aquele azul vibrante. A fêmea é marrom. E aí eu estou lá naquela floresta, estou em outra dimensão, falo assim, não tem preço, não tem nada. Vale isso, né? Luísa, eu tenho uma outra pergunta para você e queria avisar todo mundo que a live vai cair, eu vou reentrar para a gente continuar mais uns 15, 20 minutos para falar do idosos que a gente ainda não falou. Ótimo. Então, nós estamos aí com 90 pessoas nos acompanhando, que é muito interessante a conversa. Então, assim que acabar, quando ela cair, eu entro de novo, todo mundo entra de novo, para a gente continuar a conversa de idosos. Tá então, tem uma pergunta da Tatiana Sá, de novo, ela fala assim, os idosos estão isolados, moram sozinhos, como podemos ampará-los à distância? Uhum. Eu acho que os idosos têm sido um desafio, né? Assim, porque ou eles estão sozinhos nas casas, ou estão com cuidadores também, que para as famílias é difícil arquitetar, né? Assim, como diminuir o risco do vai e vem e tal. Eles são um grupo de risco grande, então acho que tem desafios com os idosos bem grandes também, né? Para a gente superar. Eu acho que a questão de amparar os idosos é a presença, de certa forma, né? Assim, a presença estando lá presente. Físico ou virtual? Exatamente, ou presencial ou virtual. Mas, assim, estar presente na vida dessas pessoas, não sumir, né? Assim, agora deixa para lá, né? Assim, eu acho que dar o apoio, né? Estar presente, porque eu acho que, sobretudo, Marcelo, o que todos nós queremos, mas os idosos, acho que em especial, é a afetividade, é estar perto, é ver o que falta, é ver o que conta realmente na vida, né? Assim, tá menos preocupado com um cotidiano muito arrasador e rápido que a gente vivia e, de fato, lidar com o que é importante mesmo na vida, né? Assim, de fato, lidar com a afetividade, de fato, ter esse telefonema do filho, da filha, diário. O nome para resumir, é atenção. Atenção. Dá um pouco de atenção. Dá um pouco do seu tempo. Olha só, vai cair agora em 30 segundos. Eu peço a todos que retomem, eu vou reconectar. Então, vai demorar um minuto desligado, eu reconecto e a gente continua esse papo de idoso que está muito interessante. Eu já estou entrando nessa faixa, então já vou precisar que você me... Parece, né? Até parece. Quem pedala assim... Então, tá caindo e a gente volta em questão de um minuto, tá ok? Beleza. Não faz aí não, hein? Vai cair? Oi, Luísa. Olá! Sabia que podia trazer vinho, Marcelo. Você não avisou antes. Mas hoje é sexta-feira, ouvi dizer que é o Dia Mundial da Pizza. E pizza sem um vinho, como é que você vai fazer? Não dá, Ou pandemia sem vinho também, né? Fico devendo, hein? Fico devendo. Tem uma outra coisa... Olha aqui. Você, Marcelo, por acaso, antes da gente voltar a falar de idoso, porque eu gosto muito de vinhos. Tem uma adega aqui em casa. E você acha que houve algum aumento assim, de alcoolismo durante isso? Porque eu, particularmente, não vi casos assim, pelo menos na minha clientela, mas não sei se você reparou algum problema. Enfim, a população, que é grande, a população
com a qual eu lido, né? Assim, porque não só eu imagina que eu não lido só com os pacientes que eu recebo, eu lido com todas as famílias, com os personagens que essas pessoas trazem, né? Então, Claro. assim, é extensa a população que eu Acaba. dou uma olhada, acabo vendo, né? E não, eu acho que as pessoas têm bebido um pouco mais para poder lidar com isso, mas dentro de uma zona de normalidade também, assim, não tenho visto, né, assim, ou ouvido falar de preocupações ou coisas É por aí. verdade. Eu acho que faz parte, assim, a gente Faz está parte. mais com os franceses, né, que tomam uma taça, 2 taças de vinho por dia, né? Eu acho que tem estado por aí. Mas tem uma coisa ainda, Marcelo, que eu queria falar antes da gente voltar ali para os idosos e para as perguntas que querem, que é o seguinte: eu acho que quando eu falei da arrogância, né? Eu acho que também da arrogância humana, esse narcisismo de que a gente é senhor de todos os processos e de repente a gente levou uma pancadona nisso, né? Eu acho que isso junto também com um progresso espetacular da ciência e da tecnologia que a gente vem tendo, né? E achando que a gente pode dominar tudo, né? Até controlar as vidas, né? Os nascimentos, escolher, etc, etc. Eu acho que teve essa diminuição de arrogância que eu vejo como positiva, no seguinte sentido, da gente repensar também o nosso papel dentro do planeta, né? Eu acho que a maneira com que a gente lida, né, com os animais, né? Existem, pelo que eu li, mais de 300 mil vírus que já estão sendo estudados e tal, e da maneira como a gente lida com os animais, não é difícil, né, que eles ultrapassem a barreira das espécies de novo e que outros venham e que possam ser mais mortíferos do que esse. Então, assim, eu acho que repensar nosso lugar na existência e no planeta é uma enorme oportunidade que a gente tem agora, né? Assim, a gente tem, e eu vejo isso como positivo, né? A gente pode repensar nosso papel no mundo, né? Claro. Dessa vez, né? Era algo que a gente não acreditava mais, que podia pensar. Da Tatiana aqui ao meu lado, ela acha, se você acha que o ser humano vai repensar a existência e melhorar? Pois é, assim, eu, como uma pessoa otimista, acredito que sim, né? Eu Assim, espero, pois é, eu espero. eu espero. Não, eu acho que essa pandemia trouxe uma coisa boa, que é esse olhar. Você olhar para o lado. Perfeito. Ver aquela pessoa menos favorecida, menos privilegiada que você, e você procurar dar mais atenção. Confesso que na nossa família nós já tínhamos esse olhar. Mas eu feliz de ver isso. Você sabe que uma vez nós fizemos um almoço de ciclistas, amigos, e eu falei para eles que uma frase muito sincera. Eu falei assim: o ciclismo me fez uma pessoa melhor. Eles ficaram curiosos. Eu falei assim: não, você aprende no ciclismo uma coisa que tem em raros esportes. Então, você vê 2 ciclistas brigando por um campeonato como o Tour de France, que vale $1 milhão, $1 milhão, e um está com sede, o outro concorrente tira a água dele e passa para ele, no meio da prova. Bacana. Aí você fica assim, e eu vi acontecer comigo uma vez que eu tive, depois de ir até, como é o nome? Guaratiba, voltar pela estrada de Canoas, subir lá em cima da vista, então eram 3.000 calorias queimadas, eu senti uma meio tonteira assim. Um ciclista parou ao meu lado e perguntou: você está bem, irmão? Aí eu falei assim: não, estou meio tonto. Ele falou: toma esse gel. Eu não sei quem é, não sei de onde tirou o gel. Eu tomei um gel, aquele açúcarzinho, melhorei. E eu já parei no final da tarde, furou meu pneu na bicicleta, eu estava sem nada. Passaram 3 ciclistas e falaram assim: está com problema aí? Eu falei: pois é, furou o pneu, estou sem nada. Não, peraí. Aí o indivíduo tirou o pneu que ele tinha extra dele, botou na minha bicicleta, trocou para mim, que eu não sabia trocar. Falou: um abraço, tchau. Genial. Não cobrou nada. Aí eu falei assim: o ciclismo tem como é que eu vou dizer, esse carinho um com o outro, da irmandade, que é muito bonito. Então, eu acho que eu vou extrapolar isso para a Covid. Eu vi as pessoas estarem mais conscientes de quem está ao seu redor, de cuidar dos outros. É aquilo que a gente está falando do idoso.
O idoso, o que ele precisa na casa dele sozinho, isolado? Precisa de atenção, ele precisa saber que você está se importando com Que ele. você está ali, exatamente. Você se importa com ele. Como é que você está? Está comendo o quê? Mandar um docinho, mandar um presentinho, mandar um alô. Eu acho que passa por aí, não? Exatamente, Marcelo. Eu acho que você falou assim, nesse exemplo do ciclismo, eu acho que a gente pode transportar isso, né? Porque o que existe ali? Existe um sentimento de coletividade, né? Assim, os ciclistas se sentem todos um, né? Assim, um tem um problema, somos juntos. Porque se um der problema com um, vai dar problema com o outro daqui a pouco. O outro pode estar nessa posição e você também faz isso. Então, eu acho que, assim, nós, ainda nessa outra fala, né, a gente desenvolveu demais um sentimento de autonomia e individualidade, que é muito bom, por um lado, não critico, né? Eu acho que levou a gente a fazer coisas maravilhosas, porém, a gente Talvez esqueceu, excessivo um pouco, né? Muito egoísta. exato, esse sentimento da coletividade, né? De que nós somos um e que a gente precisa ajudar um ao outro, né? A gente precisa ajudar para que tenha saneamento básico em todas as casas, para que também a gente não fique doente, né? Assim, essas pessoas não fiquem, a gente não fique. Então, assim, essa ideia de que somos um coletivo, essa ideia foi perdida, né? Assim, esse A pandemia mostrou que antropocentrismo, nós né? somos iguais, independente da sua classe social e da quantidade de dinheiro que você tem no banco. Exato, somos todos dependentes. Todos ficam doentes. O ar é de graça, mas vai faltar para você, para mim, para qualquer um. Exato. Então, eu acho que essa sua fala, né, dos ciclistas que mantém esse sentimento é o que talvez, com esse momento, essa pandemia, a gente possa recuperar um pouco. Não só entre nós, seres humanos, como com os outros animais, né? Como a gente tratar de forma diferente as outras espécies. Então, assim, nessa quebra dessa arrogância também humana que houve. Então, eu acho que eu vejo com bons olhos. E acho também que a gente começa a ter, talvez a gente tenha parado um pouquinho, que foi o início da tua fala também, para olhar para o mundo, né? A gente estava numa correria tão louca e descontrolada, né, que a gente não conseguia mais ver nada, né? Assim, a gente só ia da segunda para a terça, da terça para a quarta, da quarta para a quinta, e sem parar para olhar para o outro, sem pensar que caminho a gente estava traçando, aonde é que isso ia dar, né? Assim, então eu acho que a gente tem uma ótima possibilidade agora de repensar. Muito egocêntrico. Luísa, como é que a gente faz para conscientizar o pessoal do Uber disso? Do Uber? Porque eles param em qualquer lugar, eles não respeitam ninguém. Será que a gente pode chamar o pessoal do Uber para ouvir essa live? Exatamente. Vamos ver se a gente manda para eles essa gravação. Porque eles não respeitam ninguém, param em qualquer lugar. Todo mundo está no espírito coletivo, menos o pessoal do Uber, né? O pessoal do Uber tá difícil, né? Vamos mandar essa live para eles. Vamos. Eles são ótimos, precisam melhorar um pouquinho nessa parte. Mas vamos voltar aqui. A Denise Correia, de São Paulo, tem uma pergunta interessante. Você acredita que as pessoas buscarão mais a religião? Olha, Marcelo, eu acho que todas as vezes onde a gente tem alguma quebra muito grande, né? Ou a gente fica diante de alguma coisa que nos traz alguma perplexidade, eu acho que essa busca se dá maior, né? Assim, a gente busca a busca por sentido, né? Pelo que a gente está vivendo, e eu acho que isso é uma busca humana, né? Assim, a gente tentar entender para onde a gente está indo, por que a gente está indo, né? Essas perguntas que a gente acabou de falar, elas voltam a ser feitas, né? A gente estava só numa correria desmedida, né? Assim, pareciam cavalos correndo, você conhece também de cavalo, parecia uma corrida de cavalo, né? Assim, eu acho que assim, essas perguntas voltam para o centro da arena. E como elas voltam para o centro da arena, eu acredito sim que a religiosidade vai ser vista também, mais vista, mais procurada, né? No sentido de dar sentido para a existência, para procurar algo de um maior conforto, né? Então, eu acredito que sim, né? Assim, ainda não vi isso, mas acredito. O momento, as pessoas vão se apegar
eu acho que o ser humano precisa sempre acreditar em alguma coisa, né? Ele sente no vazio que, às vezes, ele, por si só, não consegue se sustentar. Então, ele Sim, precisa, sem ser pejorativo, mas o ser humano, muita gente, precisa de uma bengala. sim. Seja a bengala a religião, seja até partido político pode ser uma bengala, aquela crença em alguma coisa assim. O ser humano precisa disso para enfrentar algum problema, né? É Verdade. muito curioso. E, eventualmente, a religiosidade pode aumentar, como, enfim, qualquer tipo de religião, outras crenças e tal. Mas, voltando ao idoso, o idoso, ele se considera, muitas vezes está isolado, não está em quarentena, está isolado. Pois E é. ele não tem a intimidade com esses aparelhos eletrônicos, com a tecnologia. Você Esse tem é um que desafio. ensinar como é que eu vou entrar no Instagram. O que é Instagram? Exatamente. E aí, Não, se eu já tenho, né, assim, imagina um idoso que de repente está isolado, né? Assim, como é que você vai passar para essa pessoa todo um know-how, né, para entrar no Zoom, né? Assim, é difícil, né? Assim, e a gente precisa ter uma certa paciência para poder exato, lidar com isso, né? exato, Assim, exato. é, é, Eu, no nosso Zoom familiar, eu sempre entro 10 minutos antes para ir já me conectando com a minha mãe e tal, para a gente esquentando os motores para verdade, poder falar, né? é Assim, verdade. então, Você sabe que é difícil. estava nos assistindo aqui o doutor Sérgio Rotier, que é o melhor dentista do mundo, né? Sem disparado. Além de melhor pescador do mundo também. Mas pescador não posso nem comentar. Mas o Sérgio, ele tem paciente de todas as idades, e o dentista hoje é um sujeito muito exposto, né? Porque Muito. você está com a boca aberta, ele com a face, você tossir, e É assim, mesmo verdade. assim, conseguiu encontrar um meio termo, e eu quero fazer uma live com ele, de se proteger para dar atendimento. Se você está com dor de dente na quarentena, você vai fazer o quê? Você tem que ser Não, atendido, tem né? que. E não pode dizer ao dentista assim, não, eu não vou que eu estou com medo, o dentista. É, Então, o profissional de saúde, você, a pessoa está lá assim, olha só, eu estou querendo me jogar da janela, a Luísa me atende. Você diz assim, não posso. não. É um desafio, e esse estresse foi medido nos profissionais de saúde também na Itália, depois da fase crítica, e impressionante como as pessoas, se eu posso dizer isso, saíram magoadas. Os Dali. profissionais de saúde ou os pacientes? Não, magoadas que eu quero dizer assim, saíram feridas da quarentena, de não poder estar com seus companheiros de trabalho, eles estão lá tatuando, depois tem que ir para casa ficar isolado. E isso depois deu estresse nessas pessoas pós-traumático. Sim. Porque eu venci com meu colega de trabalho e agora eu não posso estar com ele. Quer dizer, é engraçado, quer dizer, o profissional de saúde ele sofre, o dentista, o psicólogo, o médico, todo mundo sofre também com esse Sofre negócio. muito. Não é só o idoso, o profissional de saúde também ele tem um dilema. Peraí, eu volto para casa, eu estava trabalhando no CT que só tem Covid. E agora? Eu volto para minha casa? Vou expor minha mulher e filhos? Vários que eu conheço foram para flat, né? Assim, Foram foram para isso. alugaram flats para É. poder ficar longe da família por medo, né? Eu imagino até, Marcelo, assim, a gente já tem algum tempo nisso aí, mas assim, os profissionais que iniciaram isso e que trabalharam na Itália, deve ter sido muito difícil, né? Ali no começo, hoje em dia a gente já sabe mais, Um né? Sabe pouquinho. mais tratar. E vale uma ressalva assim dos meus parabéns e assim da minha solidariedade, porque foi incrível, né? Assim, as pessoas foram para a primeira trincheira, né? Assim, da Foram, guerra, peito foram aberto, corajosas. muito Muito, corajoso. eu, em toda live, faço questão de mencionar. Você sabe que eu, como cirurgião vascular, eu não estava na primeira linha, eu estava na segunda linha. A primeira linha é do intensivista, né, do pneumologista. E eu estava na segunda linha porque os problemas que eles tinham vasculares, muitos a gente ia resolver. Então, eu fiquei impressionado, agradecido, e fico emocionado pelo cuidado e carinho que as enfermeiras tinham com a gente, profissional de saúde. Eu ia me lavar para entrar na operação, ela falava, o senhor precisa lavar a segunda vez. Eu lavava. O senhor precisa botar a segunda luva. Não, aquela segunda luva sua tocou não sei aonde. Bota outra. Então, eu estava Incrível. cuidando o tempo todo. Então, as enfermeiras foram, assim, o pessoal de enfermagem, todos,
foram assim de uma devoção, muitos ficaram doentes, eventualmente alguns médicos faleceram, enfermeiros faleceram, mas merece o nosso carinho e homenagem aqui. Completamente. Muito. Eu acho que é importante falar em todas as lives, ou em todos os fóruns que a gente tiver, a gente de novo falar sobre isso. Falar sobre isso. Eu acho assim, foram corajosos, foram bravos, não tiveram medo. Foram lá e trataram, sabendo que podiam morrer, que podiam levar a doença para casa. Eu fico realmente... É um momento que você vê que o lado bom do ser humano, né? Exato. O lado bom do ser humano. Olha Exato. só, a Marcela Oliveira te faz uma pergunta interessante. Muito interessante. Qual a melhor forma de ajudar alguém psicologicamente sem julgar ou até mesmo sem ser invasivo? Ou seja, pelo que eu entendo, é você notar que a pessoa não está bem e você não quer falar para ela que ela não está bem. Como é que você vai ajudar disfarçado? Eu acho que ajudar é isso, né? É a gente... o apesar de, né, Marcelo? Assim, o que a gente está falando aí, que os profissionais de saúde que estavam na linha de frente, né? Apesar de, eles estavam lá, né? Assim, apesar do medo, né? Assim, porque a coragem não é a ausência de medo, né? É a vontade de ultrapassar mesmo assim, né? Então, eu acho que apesar de, né? E Marcelo, eu o tempo inteiro tenho que lidar com isso, né? Porque pode ser que um paciente me traga uma questão muito diferente do que eu pensaria, ou, por exemplo, que seja de um caráter, na minha opinião, duvidoso, né? Assim, a posição dessa pessoa. E mesmo assim, eu vou tratar dessa pessoa, né? Assim, e mesmo assim, a gente tem que ultrapassar. Então, eu acho que ajuda, né? A gente não só escolhe para ajudar, né? Aquele paciente assim, ou assado, ou que tudo está redondinho, tudo está rodando, né? Assim como, sei lá, você não adota um animal só o bonitinho, que está com o pelo frufru, né? Assim, quando você parte para fazer um tratamento, uma adoção, uma ajuda, ajuda, né? É adoção, tratar, né? Luísa, só para voltar a esse ponto dela, que eu entendi, é assim, eu acho que se você está, ou um colega seu, ou seu marido, sua mulher, e você vê que a pessoa não está bem, ao mesmo tempo você não quer dizer, sabe aquela expressão horrorosa? Você está maluca? Você está louco? Dizer, Tá. você não vai dizer isso. Você vai... Eu acho que você tem que dar atenção, tem que ouvir um pouco. Eu acho que o que ela quis dizer foi um pouco nesse ponto. Você está notando que a pessoa está um pouquinho desviada do rumo. Entendi. Mas você quer dizer assim, olha aqui, não é melhor você procurar um psiquiatra? Essa frase... Sei, eu acho que isso é uma... Eu sempre falo, Marcelo, que a gente pode... que tudo depende muito da maneira como a gente fala, né? Assim, você pode até dizer tudo. Olha aí, ó, chegou uma linda aí. Que olho, hein? Que você pode levar todas as questões, mas que depende muito de como você fala, né? Assim, depende muito de como você leva. E muitas vezes, né, entendi a questão agora, é uma questão assim de você querer, talvez, que a pessoa vá se tratar, sem dizer, olha, você está precisando, você está matusquela, né? Assim, está precisando de... Essa ainda não sei. Matusquela eu vou pesquisar. É antigo, hein, Marcelo? Piripaque já sei. Agora eu vou procurar o Matusquela. Matusquela, você procura agora esse. O piripaque eu já aprendi hoje. Mas eu acho que, na verdade, tentar ir levando essa pessoa para que ela queira, né? Assim, eu acho que talvez ao invés de dizer eu acho que você tem que ir porque você está fazendo isso e isso, porque você não está equilibrado assim, eu acho que muito mais um método socrático aí de ir perguntando, né? Você não acha que nesse momento talvez você tenha ficado um pouco mais alterado, que você não sentiu que estava assim? Eu acho que ir levando essa pessoa para que ela pense sobre e ache essa resposta, acho mais eficaz do que entrar com uma perspectiva, né, assim, de fora, e que as pessoas muitas vezes se ressentem, né? E essa questão da minha área ainda de saúde mental, ainda existe um preconceito, né? Assim, falando sobre a minha área,
né? Assim, as pessoas às vezes me perguntam, né? Ah, você lida com maluco? Eu falei, não, não lido com nenhum. Os malucos não vão lá, sabe assim? Só os não malucos é que vão, né? Que estão lá, que estão se pensando, que estão refletindo sobre suas trajetórias, né? Então, assim, eles não estão lá comigo, pode ter certeza. Mas existe ainda Claro. um preconceito muito grande, Existe. mas, por outro lado, eu tenho visto também uma valorização maior, as pessoas buscando mais, não só pela angústia do momento, que eu acho que a angústia é um sentimento que está pervasivo e por todas as beiradas aí, mas eu acho as pessoas procurando espaços onde elas possam se pensar, onde elas possam refletir sobre o caminho delas, onde elas possam pensar o que elas querem, né? Assim, acho que o mundo estava numa aceleração tão grande e eu acho que agora está voltando, né? Assim, as pessoas querem dar um mergulho maior. Em vez de você ir direto, é você levar a pessoa à conclusão. E principalmente você mostrar, eu acho que para amigos, para colegas, que você está do lado, que você está disposto a ouvi-lo. Sim. Né? Não, A gíria nossa é: eu posso emprestar minha orelha. Sim. Você pode falar um pouco, o que está acontecendo, o que eu posso fazer para te ajudar, tal, ouvir, queixa, tal. Mesmo Perfeito, Marcelo. Até porque eu acho que esse é um ponto que você tocou muito importante, né, do nosso tempo. Ninguém escuta mais ninguém e ninguém tem tempo para ouvir tristeza, ninguém tem tempo para ouvir infelicidade. A pessoa começou a falar um pouquinho mais, todo mundo já quer sair, deixa para lá, entende? Assim, então, eu acho que esses espaços de ser ouvido estão cada vez mais escassos, né? Assim, de você poder ser escutado, de você poder falar um pouco sobre você, abrir um pouco seu coração. Ninguém quer isso. Todo mundo quer risada, foto no Instagram bonito, felicidade e euforia, né? Assim, um pouco de tristeza, um tom mais dar atenção, Luísa. Um tom mais cinza, ninguém quer ouvir. Ninguém quer ouvir. Eu digo a você que eu já recebi vários clientes que às vezes falam assim: doutor, eu gostei da consulta no final, uma consulta normal. Eu falo, mas por quê? O seu primeiro médico que tocou em mim. Nunca tinha me examinado. O médico pediu um ultrassom, pediu não sei o quê, um eletro, e não encostou o dedo em mim. Caneta e vai embora. Caneta e punho. Então, eu sou o primeiro médico que encosta a mão para ver o que eu tenho e o que eu não tenho. Outro dado muito interessante que eu vou te contar rapidamente, eu acho que a gente vai completar aqui mais meia hora, não quero tomar teu tempo, mas vou te contar essa história rapidamente. Eu tinha 2 clientes idosos que acima de 75 anos, que os dois sempre iam na consulta juntos. E é muito simbólico para mim isso. E um dia, um não foi, os dois eram viúvos. Aí, eu juro a você, que eu fiquei apreensivo, porque 75 anos juntos, um não foi, para mim, um tinha morrido. Aí eu tô lá, mas eu acho que ele olhou e leu. Sim. Aí ele já era meu cliente. O senhor está preocupado com o meu amigo, né? Eu falei, não, que isso? Não, não estou. Aí ele falou assim, não, ele não morreu. Ele tinha uma consulta simultânea, que é raro, mas teve que ir na consulta. Aí ele, não satisfeito, complementou. O senhor sabe, doutor, na nossa idade, Luísa, depois eu quero que você me dê uma nota para essa frase dele. Na nossa idade, quando a gente não vê um amigo na pracinha, a gente sabe que ele provavelmente faleceu. Eu falei, é verdade, é muito triste. Aí ele falou assim, o senhor sabe o que é o mais triste da velhice? Falei, não, me diga. Aí ele falou, é que o senhor, Luiz, olha que frase, você perde a capacidade de fazer amigos. Porque você não interessa mais ninguém, você não tem poder, não é ninguém, então você perde a capacidade de fazer novos amigos. Exato. Seus amigos morrem, você não faz novos, você fica sentado na praça, o sujeito passa por você igual um poste. Aquilo foi de uma profundidade. E é mesmo. Acho que tem, sei lá, 15, 20 anos eu tenho isso. Né? É de uma sabedoria, né? É uma sabedoria, né? Assim, que essa frase tem, né? E esse enxugamento assim da vida, e você não consegue repor, né? Assim, as
trocas da existência vão diminuindo, né? E aí Assim, a gente e como volta é duro. aquilo, Luísa, que eu vou deixar você encerrar a live, mas eu vou dizer que não é o idoso, a criança, sua mulher, seu marido, que precisa saber que você pode dar atenção, você pode ouvir, você pode dar um pouquinho do seu tempo para aquela demanda daquela Exato. pessoa, seja qual for, ou fazer uma atividade junto com você, de ver um filme, de fazer um exercício, uma refeição, mas esse seu tempo junto é o que a pessoa está precisando. Muitas vezes, lá naquela pergunta da Marcela Oliveira, muitas vezes o que a pessoa está perguntando é saber que conta com você, com o seu tempo. É que é um ciclista que está do teu lado naquela corrida e que vai te ajudar, vai te dar um sachê de glicose ali para você continuar em frente. Você não está sozinho. Exato. Essa mensagem. Exato. Eu acho assim que é uma mensagem final, até que você já deixou aí, Marcelo, que é perfeita, né? Eu acho que assim essa ideia da gente ter a possibilidade agora de repensar um pouquinho os nossos caminhos, até porque fomos obrigados a dar um pé no freio muito rápido. Então, acho que a gente repensar, a gente poder doar um pouco do nosso tempo, porque isso é muito bacana e muito bonito, né? Assim, eu acho que a gente poder doar um pouco do nosso tempo, doar um pouco do nosso pensamento sobre a construção do mundo, porque o mundo é o que a gente constrói, não é assim, a gente achava que era aquilo que era e nada mais mudaria. E o vírus chegou aí e mudou isso em 3 dias, sambou com tudo. Então, assim, existe uma possibilidade da gente mudar também o curso do mundo e do que a gente está querendo construir. E eu acho que isso é talvez uma positividade que ele traga. E essa possibilidade da gente abrir mais para ser mais solidário, para poder escutar um pouco mais o outro, para sentir que somos todos um coletivo e que só junto que a gente vai, né? Então, assim, eu acho que isso é uma coisa boa, que a gente tem que pensar nessas possibilidades que o vírus nos trouxe, né? Assim, além de todo o lado ruim, né? E queria também acabar, Marcelo, assim, de novo agradecendo esse espaço. Eu acho que é um tipo de conversa que a gente precisa ter cada vez mais, entende? Assim, em outros fóruns, a gente pensar para onde a gente vai, a gente pensar. Eu tenho certeza que milhares de perguntas a gente ainda poderia ficar conversando a noite inteira, mas Olha eu aqui, acho que é vamos ouvir um importante. compromisso aqui. Você vai voltar. Tá certo? Então, Vamos voltar. Tempo, a gente volta para ver como é que está sendo a reabertura, a inserção das escolas, das crianças nas escolas, a volta dos adultos ao trabalho, os adolescentes às faculdades, escolas. Exato. Vamos Mas eu voltar acho que um espaço desse que vocês estão abrindo, né, para a gente pensar sobre o mundo, é um espaço generoso para a gente poder pensar para onde a gente vai, quais são as nossas questões, né? Assim, o que dói na gente, o que dá prazer para a gente, né? Assim, eu acho isso tudo muito importante. Espaços que tinham terminado, que a gente pouco se pensa sobre o nosso caminho e que a gente possa voltar a pensar sobre isso. Então, foi um enorme prazer estar com vocês aqui hoje. Adorei. Obrigado. Um beijo grande e até breve. Tá? Até breve. Essa live fica gravada no IGT da Itamucino e daqui a 2 dias ela vai para o YouTube. Você pode rever quantas vezes você quiser. Luísa, um beijo grande. Adoro você e obrigado por tudo. Beijo. Beijo grande Tchau. também. Beijo, bye bye. Tchau.